Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Mas nenhuma troca, hoje não dá pra criticar nenhuma troca, gente. Porque depois do que o Celtics fez hoje, nenhuma troca pode ser... Fica muito difícil você chamar qualquer outra troca de troca burra, sabe? Porque o que o Celtics fez hoje foi simplesmente a segunda troca mais inacreditável que eu já vi. Desde que eu acompanho a NBA, tiveram duas trocas que eu achei, assim, inacreditáveis. A maior delas, obviamente, é a troca do Luka, que essa jamais vai conseguir ser compreendida e justificada. Não dá pra defender, não dá pra achar um jeito de defender o que Dallas fez, tá? É a troca mais inacreditável e a troca mais burra da história da NBA, quiçá dos esportes americanos, dos esportes em gerais, né? Essa é imbatível, mas essa aqui de hoje, pra mim, ela pega o segundo lugar fácil, porque o Boston Celtics trocar o Jaylen Brown, que, vamos lembrar, foi MVP das finais quando o Celtics foi campeão, múltiplas vezes All-Star, All-NBA, e na temporada passada ele foi o melhor jogador do Celtics. Ele carregou o Celtics pros playoffs, mando de quadra, brigando por seed 1, brigou por MVP o Jaylen Brown, ele esteve nas conversas para MVP. O Celtics trocar esse cara pra um Philadelphia que eliminou o Celtics ano passado, virando um 3-1, e trocar por um pacote de Paul George, 2 firsts e 2 seconds, cara, assim, nem o torcedor mais fanático, nem o mais clubista do Celtics é capaz de defender isso aqui. O que foi feito hoje foi a segunda troca mais burra e inacreditável da história da NBA. Só fica atrás da do Luka. Só fica atrás da do Luka. Sabe, na escala Luka Doncic de trocas imbecis, essa é tier A. É surreal. É surreal o que o Celtics fez. De todas as trocas que foram feitas na off-season, nenhuma eu conseguia rotular de troca burra. Tiveram trocas questionáveis, trocas onde um time pode ter pago mais do que deveria. Agora, troca burra, não teve nenhuma troca burra. Até a de hoje. Essa é uma troca burra. Essa é uma troca sem sentido. E me surpreende muito essa troca, porque quem fez essa troca foi um dos GMs que eu tinha como um dos melhores da liga, que é o Brad Stevens. O Nico Harrison era um completo imbecil. Sabe, o Nico Harrison não tinha lastro nenhum na liga. Ninguém ligava pro Nico Harrison. Ninguém nunca... Sabe, ele era um Zé Ninguém. Que fez uma burrice histórica. Agora, o Brad Stevens, gente... O Brad Stevens, ele tá num tier muito alto entre os melhores GMs da liga. E aí ver ele fazer essa troca é muito bizarro, cara. É muito bizarro, entendeu? Porque o Brad Stevens é um cara inteligente, sabe? Ele já fez trocas muito boas. O Nico Harrison, igual eu falei, o Nico Harrison era um imbecil ali. Ninguém esperava nada do Nico Harrison. Só não esperava que ele fosse tão burro assim. Mas ninguém esperava muita coisa dele. Do Brad Stevens, gente, a gente espera sempre o melhor. E aí ele me vem com essa troca que é a pior troca. Assim, eu vou te falar, vou cravar. É a pior troca da história do Boston Celtics. É a pior troca. Não existe ângulo que você enxergue e veja o Celtics vencendo nessa troca. Ah, mas pegou 2 firsts. Não paga o Jaylen Brown, gente. Ah, mas Paul George é bom. Beleza, ele vem de uma temporada boa. Mas é o Paul George de 36 anos. Que na temporada boa dele, ele fez o quê? 17 pontos de média? 18? Você trocou o melhor Jaylen Brown
que brigou pro MVP, que carregou o seu time para os playoffs, que foi Finals MVP com você, que é um dos maiores ídolos do Celtics nessa história recente. Você troca esse cara por um Paul George de 36 anos que vai ganhar mais de 100 milhões nos próximos 2 anos. Porque ele pega 56 milhões nessa temporada, garantido, e tem player option de quase 60 no próximo ano. Então, pra piorar tudo, você pega um contrato horrível. Um contrato que o Sixers estava doido pra desovar e você fez o favor de ajudar o Sixers a desovar esse contrato. Dando de brinde um Jaylen Brown. Eu acho que nem nos melhores sonhos dos Sixers eles imaginavam que seria possível desovar o Paul George e pegar um Jaylen Brown. Eu acho que eles nem imaginavam que seria possível desovar o Paul George. Eu acho que o Sixers já estava convicto de que ia morrer com o contrato do Paul George. Que ia ter que morrer com isso. E aí, do nada, magicamente, surge o santo Brad Stevens com a solução. Ou vocês querem se livrar do Paul George? Ou junta ele com 2 firsts que eu mando o Jaylen Brown pra vocês. Olha que beleza! Olha que beleza! Se livra do Paul George e monta um dos melhores quintetos da NBA. Porque imaginando esse Sixers saudável, você tem um time com Maxey, Edgecombe, Jaylen Brown, Jim Wade e o Embiid. Que contra o Celtics no playoff fez uma série bizarramente absurda. Ah, mas se o Embiid... Ah, mas o Embiid não fica saudável. Beleza, beleza. Tá. É óbvio que é uma questão o Embiid não conseguir ficar saudável. Mas ainda assim, olha esse trio que você montou, cara. Maxey, Edgecombe e Jaylen Brown. Olha a potência desse trio, cara. Mano, é bizarro, cara. É bizarro como que o Celtics foi burro. E como que o Sixers foi maravilhoso aqui. Essa troca, ela representa perfeitamente a expressão o malandro e o otário se encontraram. O malandro e o otário se encontraram, entendeu? E fizeram negócio. Essa é uma troca que nem vale a pena eu fazer vencedores e perdedores, porque é muito óbvio quem foi vencedor e quem foi o perdedor. É muito óbvio. O vencedor, obviamente, foi o Sixers. Obviamente foi o Sixers, não tem... Pô, pelo amor de Deus. E o perdedor foi... Além do Celtics, a torcida do Celtics é a mais perdedora aqui dessa troca. Porque ver um ídolo seu, que vem da sua melhor temporada da vida, e reforçar um rival histórico, um time que acabou de te eliminar de forma vexatória no playoff, virando um 3-1. Irmão, eu não... assim... Eu consigo imaginar... eu consigo imaginar como o torcedor do Celtics está se sentindo, porque eu tive um ídolo do meu time indo reforçar um rival meu, que virou um 3-1, que foi o Durant indo pro Golden State. Só que tem um agravante aqui pro Celtics, que é o fato de Jaylen Brown ter sido campeão, ter sido Finals MVP. O Kevin Durant, ele foi embora e doeu pra caralho, mas ele não ganhou nada com o Thunder. Ele não levou o Thunder pra terra prometida. O Jaylen Brown levou. Então, eu não consigo colocar em perspectiva o que o torcedor do Celtics está sentindo, cara, porque é muito louco isso, cara. Então, no vencedores e perdedores dessa troca, não tem muito debate. É óbvio que o Sixers foi de longe o maior vencedor e o Celtics foi, obviamente, o maior perdedor junto da torcida. O Tatum, porra, coitado do Tatum, né, mano? O Tatum perde o seu parceiro, perde o seu Robin e vai ter que jogar com o quê? Com Paul George washed, com o Derek White, que vem de uma temporada muito abaixo. Difícil o Tatum também, hein? Difícil o Tatum, hein? Nossa senhora, Jason Tatum. A gente tá... Cara, é muito louco. A gente tá vendo... Não, acho que não. Eu ia falar que a gente vai ver nessa temporada o Tatum jogar com o pior elenco de apoio que ele já teve, mas talvez ele já teve elencos piores. Mas talvez não, mano, porque olha o quinteto do Celtics deve ser, se o Celtics não trazer mais ninguém. White, Pritchard,
Tatum, Paul George e Mitch Robinson. Comparando com tudo que o Tatum já teve, talvez seja o pior quinteto que ele já teve, cara. Enquanto o Jaylen Brown vai jogar com um quinteto incrível. Né? Incrível. Só que, aí que tá. Será que dá pra colocar o Jaylen Brown como perdedor? Sabe por quê? Beleza, ele vai jogar num time muito bom e tal. Mas ele vai jogar num rival. Um rival onde ele já teceu duras críticas, inclusive temporada passada. Chamou o Embiid de flopper um monte de vezes durante o playoff. Então ele vai jogar nesse time onde não sei o quão bem recebido ele vai ser no vestiário, não sei. E é um time onde ele não vai ser protagonista, né? Porque se ele queria ser protagonista, se ele queria ser franchise player, ele não vai ser isso em Filadélfia. Porque na hierarquia, ele vai estar atrás de Embiid e Maxey. Isso é óbvio, né? Então talvez o Brown seja um perdedor. Até porque ele não queria sair do Celtics. Isso torna a troca ainda mais bizarra. Porque não foi que o Jaylen Brown pediu pra ser trocado. O Celtics que quis trocar. É muito parecido com a situação do Luka, lá em Dallas. O Luka não pediu pra ser trocado. O Dallas foi lá e trocou. A mesma coisa com o Jaylen Brown. Ele não pediu pra ser trocado. Foi o Brad Stevens que quis trocar o cara. Entendeu? Então, acho que o Jaylen Brown também é um perdedor aqui. Porque ele vai pra um time bom, óbvio. Um time com... Acho que se ficar saudável, é um candidato a título, o Sixers, tá? Mas ele não vai ser protagonista, ele não vai ser franchise player. E é um rival dele, né? Então, o grande vencedor mesmo é o Sixers aqui. Esse é o grande vencedor. Celtics, torcida e o Tatum e o próprio Jaylen Brown talvez sejam perdedores, né? Talvez sejam perdedores. Mas enfim. Uma completa maluquice, cara. Uma completa insanidade isso aqui. É uma das trocas mais bizarras da história. Pra mim, só perde pra troca do Luka, que é imbatível, né? Mas essa aqui chega perto, viu? Essa aqui chega perto. Cara, é assustador, cara. Realmente é assustador o que o Celtics fez, mano.